Meus amados e diletos irmãos, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com nosso estudo, baseando-nos no livro de Ruth. Até então, nós havíamos falado sobre a decisão e a renúncia de Ruth, a colheita de Ruth, quando ela descobriu por acaso o campo de Boaz. Nesse conteúdo estaremos analisando Ruth descansando. Alguns pontos importantes de observação nesse capítulo, o capítulo 3 do livro de Ruth, versículos de número 1 ao 18. Nós temos aqui Ruth descansando o plano, o propósito, um problema que ocorre, a precaução, a provisão e a persistência. São pontos de análises que iremos, nos próximos conteúdos, estudarmos juntos, eu e você. Estaremos analisando, portanto, Ruth descansando o plano. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3, versículos de 1 ao 5, quando, desejando prover um lar para Ruth, Noemi dá a Ruth instruções para se apresentar como possível esposa diante de Boaz. Ela então envia Ruth para encontrar com Boaz na eira, aonde a colheita do trigo e da cevada estava armazenada ali no campo de trabalho, onde Boaz pernoitava para cuidar da sua riqueza, protegendo dos vândalos, de ladrões, de pessoas de má índole que poderia ir ali para roubar os seus produtos da terra. Ruth então deve esperar até que Boaz termine a sua janta, a sua refeição, e se deite. E dentro da orientação de Noemi, ela então deveria se deitar aos seus pés. É esquisito, não é verdade? Mas para os nossos dias, porque para aquela época, quando isso acontecia numa situação em que Noemi estava viúva, a nora viúva, todas as três mulheres viúvas teriam que se beneficiar de alguns artifícios da cultura da época para dar continuidade à linhagem da viúva. E quando ela estava ali deitada, ela despertava a consciência do cidadão de que ele deveria agir como um resgatador. E então o cidadão iria buscar resolver a questão nos parâmetros da lei da época. Por isso, o conselho de Noemi, o plano
elaborado desta mulher, a sua nora, deveria ser por esses modos. Vamos então ao texto para analisarmos o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 3, no versículo 1 ao 5, diz as Escrituras: Certo dia, Noemi, sua sogra, lhes disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Ela sabia, porque o marido dela também trabalhava nesse ramo de vida. Então ela tinha experiência do que aconteceria a Boaz nesse momento da vida. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Olha o plano. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Está, portanto, aqui o plano das mulheres para despertar na consciência de Boaz que ele seria o resgatador das terras de Elimeleque e que, para tal, deveria lembrar de que deveria casar-se com a viúva. E nisso daria então prosseguimento à linhagem de Mahlon, o falecido esposo de Ruth. O que nós podemos extrair desse plano, desse esforço dessas duas mulheres é exatamente o zelo que elas tiveram em manter acesa a chama de resolver a questão da viúva, que era, portanto, um trabalho que glorificava a Jeová, ao Deus da Bíblia. Foi exatamente assim que Jesus, o Salvador, fez o trabalho do seu Pai, a obra imposta pelo seu Pai, a obra da redenção. Jesus veio com uma missão, nasceu, cresceu, ensinou o Evangelho, fez a obra, consumou no Calvário a obra, até que o seu último suspiro foi: Pai, está consumado, está pronto, o trabalho está realizado. Agora é contigo, Pai, os frutos desse trabalho. Que maravilha! Desse trabalho minucioso, fiel de Cristo, nasce a igreja, que já por 2000 anos continua acesa, vibrante, adorando a Deus
e salva pelos méritos de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. O livro de Romanos, no capítulo de número 12, versículo 11, a Bíblia diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essas duas mulheres executaram os seus planos de uma forma muito positiva, porque não foram vagarosas naquilo em que estavam decididas a realizar em sua vida. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, diz a palavra: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 10 e o versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Por isso, nós vimos aqui justamente duas mulheres que não foram remissas, preguiçosas, mas diligentes naquilo em que pretendiam resolver. Elaboraram o plano e agora Ruth deveria se perfumar, vestir a melhor roupa e ir com muito cuidado até a eira, onde em determinado tempo Boaz iria jantar e depois descansar. E é onde nós vimos, portanto, Ruth descansando a seus pés. Então, no próximo conteúdo, estaremos analisando Ruth descansando o propósito. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva em nosso canal e, se possível, dê um joinha. Fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros. Um forte abraço, até a próxima, querendo Deus.